nós vamos trabalhar esse tema da grande história da Bíblia. E aí a gente quer fazer assim, um panorama que vai trabalhar toda a Escritura. É uma proposta modesta para hoje, né? Atravessar toda a Escritura. Brincadeira, né, meus irmãos? Mas nós vamos ver assim a grande história que a Bíblia conta. E o legal é que nessa grande história, a minha história e a sua história estão lá, né? Mas há um protagonista, um herói dessa história. E o protagonista, o herói dessa história é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é por causa da história de Cristo, que está nessa grande história da Bíblia, que a minha história, a sua história, a história da sua família, tem todo o significado. E isso é fantástico. E a gente vai olhar isso na perspectiva de alguns teólogos que abordaram esse tema e que desenvolveram, e eu vou compartilhar com os irmãos. Deixa eu testar aqui agora se o passador vai dar certo. Eu acho que... Não sei se ele está ligado ou desligado. Se alguém puder me assessorar nisso. Está desligado? Eu só preciso saber como liga. Tem aqui um botão, né? Também. Vamos ver agora. Passou? Passou? Se ele não passar, eu vou pedir ajuda dos universitários. Pode testar aí, porque ele está no PDF, né? Ele está no PDF. Em último caso, eu posso tentar achar o PowerPoint depois e mandar. Tá, mas a gente pode trabalhar em parceria que nem no outro, né? Pronto, fechou. Eu já estou o melhor amigo dele, desde ontem ele só me ajuda aqui, viu, meus irmãos? Uma bênção. Alinhamento espiritual grande. E aí o que acontece, meus irmãos? Nós queremos falar com vocês a grande história da Bíblia, a grande história da redenção. E essa grande história, ela envolve a minha vida e a sua vida, né? A gente vai passar por várias passagens bíblicas, e aí tem um microfone sem fio aqui. Eu queria que alguém me assessorasse levando o microfone para irmãos da igreja, se quiserem fazer pergunta, leitura, né? E aí a gente vai trabalhando. Então, o presbítero aqui vai me ajudar a levar o microfone, já está aqui, e a gente vai trabalhar esse tema, tá certo? É um material bem interessante, e ele aborda o que Deus quer falar conosco. Você vai vendo aí que essa imagem de fundo, ele tem um mapa mundi, mas ele tem um mapa mundi a partir de pessoas, né? A ideia de colocar essa imagem aqui é dizer que o mundo que nós vivemos, ele é cheio de histórias, histórias que estão interconectadas. Por exemplo, a minha história de vida, eu estava conversando com o reverendo Edelson, na sua casa, quando visitei. A minha história de vida tem alguma conexão com a história de vida dele, por quê? Porque minha família, parte dela veio do Nordeste, para morar em São Paulo, para viver. E ele veio do Nordeste, está aqui em Mato Grosso do Sul, né? E é muito interessante que a gente tinha alguns pontos de histórias, de origens que se conectavam, né? Porque assim é a nossa história. Meu pai, ele foi morar em São Paulo, residindo na casa do meu tio, porque o irmão do meu tio, chamado Joaquim, tinha o mesmo nome do meu pai e o mesmo nome meu, Manuel, né? Então era muito Manuel para pouco, né? Para pouca família lá. Então nós tínhamos o Mané Guida, que era o irmão do meu tio Joaquim, que ele era o administrador da fazenda do meu tio português, porque eu sou descendente de portugueses. Meu bisavô, da parte do meu pai, veio da Ilha da Madeira, né, descendente direto de portugueses. Domingos Gonçalves Delgado, né? E
meu avô Antônio Gonçalves Delgado, meu pai Manuel Gonçalves Delgado. Eu sou Manuel Gonçalves Delgado Júnior, né? Então, um tio do meu pai, que era português, ele tinha um administrador de fazenda chamado Mané Guida, que era irmão do meu tio Joaquim. E o tio Joaquim, ele casou com a minha tia chamada Francisca, que era irmã da minha mãe. Meu tio, ele era um alto cargo do TRT de São Paulo, e ele morava naqueles grandes casarões paulistas, né, que eram desapropriados pelo governo e às vezes eram cedidos. Para você ter uma ideia quão grande era esse casarão, precisava ter andar do casarão interditado, porque era quarto demais. Consegue imaginar o tamanho disso, né? Então, o que acontece? Todo mundo que ia estudar, os jovens que iam estudar em São Paulo, fazer pós, mestrado, universidade, eles acabavam indo morar na casa da tia Francisca e do meu tio Joaquim. Como meu pai era um jovem, né, ele decidiu ir morar em São Paulo, capital, e ele foi morar na casa da tia Francisca e do meu tio Joaquim. Como minha mãe, ela tinha um sonho, era filha... meu avô era um administrador de fazenda, meu avô do lado da minha mãe. O tio Joaquim casou com a minha tia, né, Francisca, irmã da minha mãe. Quando a minha mãe chegou à idade de adolescente para jovem, ela foi morar onde? Em São Paulo, naquele mesmo lugar que é a hospedagem da minha tia. Aí, as histórias de vida não são assim? Histórias de vida são assim. Adivinha só quem se conheceu? Meu pai e a minha mãe. Eles foram se conhecer lá por essas histórias de vida. E é interessante que meu tio Joaquim, ele tinha um terceiro irmão, chamado Pedro Gomes. E esse Pedro Gomes, ele era alguém que foi morar em Cuiabá. Olha como são as histórias de vida. E aí, o Pedro Gomes foi morar em Cuiabá e casou com uma cuiabana de raiz lá, cuiabana de Chapecruz, né? Que era uma professora famosa chamada professora Adélia. E quando ele casou com a professora Adélia, que era muito famosa e conhecida na Cuiabania, vamos colocar assim, adivinha quem também foi estudar e morar na casa da minha tia, né? Quase todo mundo que era jovem das famílias de Cuiabá foram morar na casa da minha tia. Minha tia era uma grande cozinheira, é uma grande cozinheira. Não quero que ninguém fique com fome essa hora da manhã, né? Então, assim, mas minha tia, ela faz culinária impressionante. Minha tia sempre hospedou. Aliás, minha tia hoje ela mora num apartamento que é um kitnet. Eu tenho uma prima que mora no Morumbi, no duplex do Morumbi, não é triplex, para ficar esclarecido, né? Mora no duplex. E eu tenho um primo que é advogado, mora na Vila Madalena, né? Tem uma boa casa lá na Vila Madalena. Mas todas essas casas têm quarto para hospedar. Onde é que a gente fica? Na tia Francisca, porque a tia Francisca sabe hospedar. Então, assim, eu só estou contando essas histórias para você ir situando essas coisas. Por causa da minha tia, que hospedou minha mãe e meu pai, minha mãe e meu pai vieram a se casar, e por causa dessa conexão de Cuiabá, minha mãe e meu pai se tornaram amigos de muitas pessoas que se tornaram importantes em Cuiabá. Então, por exemplo, o primeiro comandante-geral da Polícia Militar foi estudar em São Paulo e morou na casa da minha tia, né? Reitor de universidade morou na casa da minha tia, na época de estudante. E, para resumir a história, minha tia, quando vai em Cuiabá, é celebridade, né? Quando ela chega lá, ela é recebida por todo mundo, porque ela hospedou muita gente. E eu gosto de ficar na minha tia, porque ela dá a chave da casa e deixa você à vontade.
né? Sabe aquela pessoa que quer deixar você à vontade toda hora e você não fica? Né? Até que você já comeu? Você quer sentar? Você quer levantar? Você quer ficar de pé? Né? Minha tia não. Minha tia, ela deixa você à vontade, faz o café e você fica feliz de estar ali hospedado com ela. Contei essa história, é um emaranhado de histórias, para dizer o seguinte, que a nossa vida é como aquela imagem que está ali. É uma conexão de várias histórias de vida que vai se amarrando, vai se entrelaçando, vai se criando rotas, e essas rotas elas vão acontecendo, e nós vamos ocupando espaços. É ou não é desse jeito? Quem aqui é natural de Campo Grande? Levanta a mão. Olha que beleza. Quem aqui veio de fora nos últimos anos? Olha que beleza. Então, olha como que hoje, né, esta igreja, ela tem essas várias linhas de conexão de vida que vão marcando tudo isso. Todas essas histórias, elas são importantes. Todas essas histórias, elas são ricas. Todas essas histórias, elas são histórias especiais que nós passamos à frente porque ouvimos dos nossos ancestrais e passamos à frente para os nossos filhos. Mas todas essas histórias, elas encontram uma amarração numa única grande história, que é a história da redenção, é a história de Cristo, o nosso Salvador, é a história do amor de Deus por nós. Deus é o Senhor da nossa vida. Então, é o que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, e quando nós olhamos essa grande narrativa bíblica, nós pensamos aqui nessa estrutura de criação, queda, promessa, evangelho, missão e nova criação. Eu estou baseado em alguns autores reformados, que são muito bons, são bons teólogos, e também alguns estudos que eu fiz, e eu deixo esse slide aí, passei para os alunos de discipulado, basta pegar com eles, e nós temos aqui algumas coisas importantes. Então, há um teólogo chamado Chris Wright, que ele tem um livro chamado Como Ensinar e Pregar no Antigo Testamento, ele aborda essa linha do tempo. Há um teólogo chamado J. Packer, já saudoso, está com o Senhor, autor da obra Teologia Concisa, pela editora Cultura Cristã. Há um teólogo bíblico chamado Palmer Robertson, eu acredito que os alunos vão receber a obra dele aí, ao longo do tempo, os alunos do IBA, O Cristo dos Pactos. Existe uma obra de um teólogo chamado Gerhard van Groningen, Revelação Messiânica. Esse é o pano de fundo, além de toda a escritura, para essa reflexão nessa EBD. Então, eu queria que você olhasse aí, nós colocamos símbolos diferentes, né? Uma seta para baixo, criação, um xizinho, a queda, a promessa, uma seta apontando para frente, uma cruz, o evangelho, uma seta apontando para frente, a missão, e uma seta apontando para baixo, a nova criação. Então, você tem aqui, vamos dizer assim, a linha mestra dessa grande história, que é esse amarrar de várias histórias, até que nós nos conectemos à história de Cristo, e Cristo é o autor da nossa salvação. Pode passar para o slide seguinte, aquele que está destacado, criação. Isso. Quando você vai para esse tema da criação, nós temos uma afirmação aqui que ela é importante. Deus é o Criador do universo, dos céus e da terra. Ele fez os seres humanos à sua imagem e semelhança, fazendo com eles uma aliança, um vínculo de amor e vida, chamado Pacto das Obras. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos enfatizar. Deus é o Criador. Repita comigo, Deus é o Criador. Amém? E a criação, meus irmãos, é o ponto de partida para nós entendermos essa grande história da redenção. Nós não somos fruto do acaso e nós não somos regidos por forças do acaso. Nós somos uma criação de Deus, o universo não está entregue a si mesmo. Deus, como Criador, Ele não é um relojoeiro cósmico, que Ele deu partida no universo e abandonou o universo e se ausentou dele para que vivamos a vida de qualquer maneira.
Deus é o Criador de tudo que existe, nossa vida está nas suas mãos. Então Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele fez os seres humanos, a sua imagem e semelhança, Ele estabeleceu conosco um pacto, berite, uma aliança, e esta aliança, ela é uma aliança, que é a forma como Deus se relaciona com o gênero humano. Deus, Ele é o autor da salvação, e esta aliança de Deus, Ele estabelece um vínculo de amor e vida com a humanidade que foi criada. Então, é isso que nós encontramos, por exemplo, na Escritura Sagrada. Eu convido vocês a abrirem aí o texto de Gênesis 1:1. Né? É um texto conhecido, mas nós vamos ler aí, texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, que nos fala sobre isso. É um versículo apenas, mas muito importante. Vamos falar então, todos juntos? Todos que encontraram, digam amém? Então vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos de novo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, meus irmãos, Deus é criador de tudo que existe. Né? Se você quiser ver isso no original, Bereshit bara Elohim Eretz et Hashamayim. É o que você vai encontrar lá no original. Se houver língua estranha, haja quem interprete, né? Eu me lembro uma vez que eu fui ensinar para os jovens sobre línguas, né? E aí eu falei, Bereshit bara Elohim Eretz et Zain. Amém ou não? Alguns falaram amém, mas amém, meio assustado. E aí depois eu expliquei, isso aqui é Gênesis 1 em hebraico, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Algumas palavras importantes ali, o verbo bara significa criar do nada. Um rabino, comentando isso, comentou de uma maneira inusitada e até engraçada. Ele disse assim, quando não havia nada exceto Deus, Deus fez tudo o que existe. Pronto. Então, assim, é uma definição, é uma paráfrase, né, em que ele tenta explicar o sentido do texto. Quando não havia nada exceto Deus, Deus trouxe à existência todas as coisas que existem. Deus é o Criador. Então, o ponto de referência para nós é teísta. O que é o teísmo? É a ideia de que o mundo tem um designer inteligente, tem um Criador, tem um Senhor do universo. Deus dá início a todas as coisas. A afirmação inicial da Bíblia é uma pressuposição de fé. Deus criou os céus e a terra. Ele é o Criador. Então essa história da Bíblia, a história da redenção, ela parte da ideia da criação. Deus é o Criador de tudo que existe. Mas é mais do que isso. Ele não só nos criou, Ele não só criou os céus e a terra, Ele não só criou os animais, Ele não só criou a criação visível e invisível. Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele faz todas as coisas convergirem para o culto. É interessante também, e eu defendo a literalidade, reverendo Edelson, do Gênesis, e a historicidade, e a inspiração inerrante e plenária, conforme Declaração de Chicago de inerrância. Mas é importante dizer essas coisas, hoje em dia, porque muitos vão apresentar isso como um conto da carochinha, como se fosse algo sem importância, como se fosse uma linguagem antiga que nada tem a dizer ao homem moderno. Mas eu quero dizer, Deus continua reinando, Ele continua o Senhor da criação, Ele trouxe à existência todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E nós precisamos crer nisso, afirmar isso com todas as letras. E é importante também dizer que, embora nós devamos defender tudo isso que eu mencionei, assim como nós lemos nos evangelhos, uma intenção dos autores na organização do material para que ele comunique uma mensagem, nós também vemos que a descrição da criação ela é construída de tal forma, nos dias criativos, que ela faz com que nós tenhamos um delta, nós tenhamos uma estruturação, de tal forma que o primeiro dia corresponde ao terceiro dia, o segundo dia corresponde ao quarto dia,
o quinto dia corresponde ao sexto dia. E fechando o delta, você tem o Shabá, o sábado, que Deus estabeleceu como aliança. É como se você estivesse lendo Apocalipse 4 e 5, em que você tem o trono do Deus triuno, e ao redor do trono todas as coisas convergem. Moisés, inspirado por Deus, ele está dizendo que Deus criou todas as coisas nos dias da criação, e ele fez todo o universo convergir nele, em culto, adoração, reconhecimento de que Ele é o Senhor de tudo que existe. Ele é o autor da salvação. Ele é o Senhor da criação. Ele é Deus que traz à existência todas as coisas e que governa a minha vida e a sua vida. Todo o universo foi criado, todo o universo foi organizado, toda a criação foi feita, a terra foi dada aos filhos dos homens. E Deus estabeleceu uma aliança conosco. Ele é o autor da nossa salvação. É interessante que a palavra céus está no plural, Hashamaim. E é interessante que essa palavra céus, que está no plural, ela pode denotar algumas coisas. Primeiro, a majestade do céu. Plural majestático, majestoso, de acordo com os estudiosos do hebraico. Essa ideia de céu, ela também pode significar a ideia de instâncias do céu, né? Porque é conhecido também, em contexto cultural bíblico, que os judeus eles imaginavam 3 céus. 3 céus. Quem já ouviu falar sobre 3 céus aí? O apóstolo Paulo, ele chegou ao 3º céu. Mas aí, por modéstia, né, a forma dos escritores bíblicos, eles não citam o nome. Mas ele fala, eu conheço alguém, né, que foi levado ao 3º céu e viu coisas inefáveis de Deus. Se no corpo ou fora do corpo, eu não lembro. Aí, opa, então era ele mesmo. Mas se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Para que esclareça o que seria ter 3 céus ali na perspectiva judaica, o primeiro céu é até onde voam os pássaros. Conseguiu visualizar? O céu? Até onde voa o pássaro? Primeiro céu. O segundo céu é até onde estão as estrelas. Conseguiu visualizar agora? Mas já foge da minha incompreensão, né? O segundo céu já tô perdido nele. Porque são bilhões de galáxias, de estrelas, né, Pleiades, constelações, não é isso? E Deus chama todas as estrelas, cada uma pelo seu nome. Ele é o Criador de tudo que existe. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as tuas palavras até os confins do mundo. Amém? Segundo céu. Já a minha mente limitada, pastor Edelcio, já fiquei com dor de cabeça aqui, deu cãibra agora, tentando entender, né? Os nossos irmãos aí da área de ciências, né, da astronomia, talvez que estão aqui na igreja, eles têm mais compreensão do que nós, né? Mas eu lembro, hoje, qual é o nome do novo telescópio? James Webb, é o mais poderoso. O Dr. Shedd falava ainda do Hubble, né? Aí ele falava o seguinte, que o telescópio Hubble, ele vai servir de juízo contra aqueles que duvidaram de Deus no âmbito da ciência. Porque é impossível contemplar a majestade do universo, toda a sua extensão e grandeza, e não ficar absolutamente tomado pelo senso da transcendência. Deus é o Criador de toda a extensão do cosmos, para citar um livro de um autor cristão. Toda a extensão do cosmos. Uau! Mas esse é apenas o segundo céu. O primeiro céu é até onde voam os... O segundo céu é até onde estão as estrelas. O quarto não. E o terceiro céu é aonde está o trono de Deus e os seus anjos. Aonde os profetas foram arrebatados e tiveram visões inefáveis
da glória de Deus, aonde Cristo reina na majestade nas alturas e é Senhor da sua igreja, o Cristo ressurreto está lá. Aonde nós temos a chamada criação invisível, que nós não podemos ver, mas que existe, e aonde Deus é continuamente adorado por anjos, querubins, serafins, seres celestiais, principados, potestades, todas as forças espirituais que Ele criou, coisas maiores do que a minha compreensão, coisas que, quando nos são descritas, muitas vezes são descritas na linguagem da visão simbólica, da visão profética, da visão dos sonhos, coisas que, quando nos são descritas, elas são, às vezes, descritas por analogias, mas elas são inefáveis, maiores, transcendentes, e mesmo lá, Deus se dá a conhecer de maneira limitada, porque Deus transcende o universo que Ele criou, Ele transcende o céu, a terra, a extensão do cosmos, Ele transcende a própria criação do mundo espiritual, Ele está além de toda a criação, mas Ele é o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É só para lembrar, gente, Deus é o Criador dos céus e da terra. E a terra? A terra Ele deu aos filhos dos homens. É o que diz Gênesis 1, 26 e 27, quando Ele estabelece uma aliança conosco. Veja, olha só o que diz o texto. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, meus irmãos, Deus estabeleceu uma aliança conosco, e essa aliança, na linguagem de Gerhard van Groningen, é um vínculo de amor e vida. Na linguagem de Palmer Robson, é um pacto de vida e morte. Esta aliança, meus irmãos, é um contrato, não no sentido de contrato empresarial, mas ela é uma instituição unilateral em que o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele estabelece um princípio de governo, e Ele decide se relacionar conosco pela ideia de um representante da aliança, ou cabeça do pacto, e essa aliança, meus irmãos, ela começa com Adão. Adão, o primeiro cabeça do pacto da aliança. Deus se relacionando com toda a humanidade através de um mediador por Ele escolhido. E nesse processo, Ele se relaciona com toda a humanidade. Deus estabeleceu um pacto chamado de vida e morte. E esse pacto ele estava fundamentado num princípio: obediência e desobediência. Ele disse: comerás livremente de todas as árvores do jardim, porém não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás, ou, numa tradução literalista, morrendo morrerás, vai morrer mesmo. No Nordeste tem, né? Morte morrida, morte matada. Né? Morrendo morrerás. Poderia ser a tradução. É uma tradução forte, né? Vai morrer mesmo. E a história bíblica registra que nós fomos criados para desfrutar desse Deus de amor, graça, misericórdia, o Deus que é o autor da nossa salvação. Veja só o que diz a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, verso 3. Todos que encontraram, leiam vocês agora uma só voz, vamos lá. 11, 3, vamos todos juntos? Amém. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Qual é o primeiro ponto da grande história da redenção? A criação. E mais, Deus, quando nos criou, Ele nos criou para desfrutarmos dele.
O Éden é um jardim. Geralmente a gente imagina o jardim de uma maneira assim, tirando quem gosta de jardim, né? Tem gente que gosta de jardim e sabe que é um jardim. Mas o Éden, a gente fala assim, nós estamos numa capital, numa cidade, né? O que é um jardim, né? Mas, meus irmãos, a Praça Ari Coelho, né? Enfim, você tem um jardim bonito lá. Mas aí você pensa assim, a ideia do jardim que Deus criou, eu ouvi isso do pastor Rubens uma vez, que vai ser professor de vocês. Ele é o nosso diretor do departamento de missões, meu amigo pessoal. O reverendo Rubens, ele disse o seguinte, era o protótipo de Deus para toda a criação. Então não é apenas um jardim, era o protótipo de Deus para que o homem olhasse e soubesse como se relacionar com toda a criação, com todo o ambiente, como ele ia intervir na criação, de maneira harmônica, responsável e plena. Mais do que isso, ele era glorioso, ele era majestoso, ele era cheio de brilho, porque quando é mencionada a queda de Satanás, é dito que ele era um querubim da guarda ungido no Éden, e que no brilho das pedras ele andava. Era um jardim cheio de pedras preciosas, abundantes, e de beleza idílica, paradisíaca, extraordinária. O que nós fizemos, né? Como nós fizemos isso? Tínhamos tudo. Tem um teólogo chamado Anselmo. Eu amo Anselmo. Anselmo, ele fala assim, ele fica brabo com Adão. Ele fica brabo. Ele está numa oração lá, numa obra, e ele fica bravo com Adão. Ele fala, Adão, como você fez isso? Mais ou menos isso que ele está falando. Palavras minhas, tá? Eu estou fazendo uma paráfrase. Ele falou assim, você comia o pão do céu, nós comemos o pão da dor. Adão, você andava com a face erguida para o céu, olhando para a luz. E nós andamos encurvados, olhando para o chão, sem poder ver a luz, andando nas trevas. Adão, seu miserável, mais ou menos isso. Você desfrutava de tudo isso. E nós, hoje, padecemos tantas coisas. Aí Anselmo, ele fala um negócio. Ele muda o texto da oração dele, ele fala, mas eu também sou Adão. E o que Anselmo está querendo dizer é, Adão é o representante perfeito do gênero humano. A queda de Adão é a queda de todos os seus descendentes. A queda de Adão é a queda da humanidade, que foi provada por Deus e que pecou contra Deus. Adão fez o que eu faria, o que você faria, o que todos nós faríamos. Adão era o representante escolhido por Deus. Às vezes a gente pode escolher um representante na política aí, ele não nos representar bem, não é verdade? A gente fica aborrecido, tenta trocar na eleição seguinte, tudo mais. Mas Deus escolhendo o representante, ele não vai errar. Adão é o meu representante e o seu. A culpa dele é a nossa culpa. Há uma palavra na teologia, imputação. Reverendo Nelson depois trabalha ela, reverendo Edelso também. Mas a ideia é que nós tínhamos um vínculo de amor e vida, um pacto, e nos foi oferecido a vida eterna ou a morte, com base na obediência ou desobediência. E vou dizer mais, Deus ele deu mandatos para o homem, mandato social, crescei, multiplicai-vos, desenvolvam sociedade. Ele estabeleceu um mandato espiritual, adore-me de todo o coração, de toda a tua alma, encontre-se comigo na viração do dia, aprenda comigo, relacione-se pessoalmente comigo. Mandato cultural, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves do céu. Domínio aqui não é apenas
não é uma força exacerbada, mas é a capacidade de produzir cultura, é a capacidade de produzir ciência, é a capacidade de produzir conhecimento, é a capacidade de produzir isso. Mas nada disso era pecaminoso. O pecado estragou tudo, as relações. Percebe? Nosso Deus estabeleceu conosco uma aliança. E é interessante, meus irmãos, que essa história, ela precisa ser lembrada, ela precisa ser assumida, ela precisa ser identificada na nossa história de vida. Deus é o autor da nossa salvação. Eu vou avançar para o próximo slide, embora a gente tivesse assunto aqui ainda, porque é um panorama. A segunda parte da história da redenção é a queda. Repita comigo, queda. A primeira qual que é? Criação. E agora nós estamos na queda. Na queda nós temos essa afirmação aqui. Os nossos primeiros pais, desobedecendo o pacto, devido às consequências desse ato, a nossa natureza decaiu da santidade original, a morte entrou no mundo e nos relacionamentos, com Deus, com o próximo e o mundo, foram corrompidos, e a criação foi amaldiçoada, sendo atingida pelo cativeiro da corrupção. Travessei a Bíblia toda aí, né, resumidamente. Porque Paulo vai falar do cativeiro da corrupção em Romanos, nós vimos aqui vários textos. Então, Gênesis 3, 1 a 19, se você quiser uma referência, você vai ter a referência da queda do gênero humano. Deus havia estabelecido um pacto, e esse pacto era chamado de pacto das obras. Vida e morte estavam oferecidas ali. E é interessante, tinha 2 árvores plantadas no meio do jardim. Quem lembra quais eram as 2 árvores? Do bem e do mal é uma árvore. Qual é a outra? Quem come da árvore do bem e do mal? O que acontece? Morre, não é? Morrendo, morrerá. E quem come da árvore da vida? Vive para sempre. Fosse desenho animado, meus irmãos, às vezes eu penso isso como desenho animado, fica engraçado, divertido e trágico também, né? Tem 2 árvores no meio do jardim. Deus fala, não come essa, que quem comer dessa vai morrer. Essa outra aqui, quem come vive eternamente. Não é? E aí Deus fala, aí Deus dá a dica, comerás livremente de todas as árvores do jardim. E a gente escolhe comer qual? Fosse desenho animado, eu ia fazer aquelas setinhas piscando, sabe? Não coma essa. Na outra assim, coma, por favor. O pecado nos cega de tal maneira que nós achamos que lixo é ouro e ouro é lixo. Cuidado, hein? Você pode ser tentado no seu casamento a substituir um matrimônio que Deus deu por uma aventura, convencendo você de que ouro é lixo e lixo é ouro. Cuidado, hein? Você pode ser tentado a pecar contra Deus fazendo uma troca banal de algo que é superficial e não vai atender a sua vida, trocando ouro por lixo e lixo por ouro. Satanás convenceu o gênero humano de que a árvore do conhecimento do bem e do mal era ouro e que a árvore da vida era lixo. E nós acreditamos, porque nós estávamos seduzidos pela cobiça, para usar a linguagem de Tiago. Nosso desejo de rebelião contra Deus, de sermos semelhantes a Deus, e é interessante, o diabo vendeu propaganda enganosa, porque ele ofereceu o que nós já éramos, semelhantes a Deus. E com isso ele atacou um golpe mortal, o gênero humano, mas a culpa não é do diabo, a culpa é do gênero humano. É interessante, né, que quando você vai ler a história de Gênesis 3, 1 a 19, que está aqui registrada, Deus aparece na viração do dia. Como ele aparecia todos os dias, mas agora os olhos se abriram, eles têm medo, eles estão fugindo, não é isso? E aí o que acontece? Deus ele aparece como sempre apareceu,
Mas agora a presença de Deus incomoda, agora a presença de Deus oprime, agora a presença de Deus assusta, agora a presença de Deus afeta a maneira como se vive. E é interessante que quando Deus ele aparece na viração do dia, Adão, ele pergunta, onde estás? Detalhe, Deus é onisciente, ele está perguntando só para situar Adão. E aí ele vai nessa pergunta, onde estás? Né? Adão fala, eu tive medo e me escondi, porque estavas nu. Aí Deus faz a segunda pergunta, quem te disse que você estava nu? Porventura comeste da árvore que orientei que não comesse? Aí vem a resposta, aí nós vamos ver que bagunçou todos os relacionamentos, com Deus, próximo, o mundo. Né? Aí olha só, quem que Adão culpou pelo pecado de Adão? Complica, né? É interessante. Olha só como que Adão, ele deu uma jogada assim, né? Adão, você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Aí a resposta de Adão é interessante. A mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só. Aí, então assim, Adão, você está culpando Deus ou culpando a mulher? Aí o Adão, um dos dois aí, ó, um dos dois aí é responsável. Quem que ele não está atribuindo culpa? Adão. Ele mesmo. O pecado é assim, né? Mas vamos considerar, talvez ele culpou a sua mulher, sim, e isso já é uma quebra do relacionamento conjugal, da harmonia que existia. Ele culpa a Deus, ele culpa a soberania de Deus. Deus que me deu a mulher, é Ele que responda aí. Complicado, né? Aí Deus dá corda. Deus chega na mulher, isso não está no texto inspirado, isso aí é inferência minha. Eu acredito que Eva chorou. Né? Deus chegou em Eva e falou, Eva, que é isso que fizeste? Chorou. Aí ela disse assim, a serpente me enganou e eu comi. É interessante, o pecado é de quem? De Eva. Ela está culpando quem? Não, agora ela falou da serpente. A serpente me enganou. Quem que é a serpente? Isso. Não, mas ela não fala tu me deste. A serpente me enganou e eu comi. Quem que é a serpente? É o diabo. Então, Adão, ele culpa a Deus. Eva culpa o diabo. Mas nenhum deles se quebranta e fala, eu pequei contra ti. Né? Fica uma piadinha aqui para nós, né? Adão era hipercalvinista e Eva era neopentecostal. Né? Porque ela culpou o diabo e Adão culpou a soberania de Deus. Mas os dois estão errados. Os dois estão errados. Eles tinham que dizer, eles tinham que conhecer o calvinismo verdadeiro. Depravação total. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Mas é interessante, né? A serpente, quando Deus olhou para a serpente nem se defendeu, né? É diabo mesmo, né? Estou lá para isso mesmo. Então o diabo olhou para um lado, olhou para o outro, fui eu mesmo. Pronto. Né? Então não há desculpa para o diabo. E aí cada um deles recebe uma maldição. A maldição da serpente é Gênesis 3,15, a promessa da redenção. Vai vir um descendente de Eva, ele vai pisar a cabeça da serpente vai morder o calcanhar, a serpente vai rastejar no ventre. Detalhe, a arqueologia descobriu serpentes que têm patas. Sabia disso? Já há estudos de arqueologia, de paleontologia, que encontraram antigas serpentes que teriam. Isso é interessante porque nós costumamos falar que todas as coisas da Bíblia ali, as pessoas seculares falam que são lendárias. E às vezes as coisas vão aparecendo tal como a gente aprendeu no texto bíblico. Sobre Eva, há uma maldição sobre Eva no sofrimento das dores na gravidez. Mulheres, confere, né? Deus ele mandou dores
angústias na gravidez, alterações hormonais pesadas, que afetaram o humor, que afetaram a vida, embora seja uma grande bênção de Deus, a maternidade, algumas dores e sofrimentos vieram decorrentes disso. E aí você tem, agora, quando chega em Adão, aí o negócio aperta. Maldita é a terra por tua causa. Ou seja, Adão é o cabeça do pacto da aliança. Tu tornarás ao pó, porque do pó vieste e ao pó retornará a mortalidade. O seu trabalho vai ser do suor do teu rosto, com fadiga você vai trabalhar. O problema não é o trabalho, é o sofrimento do trabalho que não existia. Deformidades na criação, a criação sendo afetada pelo juízo de Deus. Isso foi a queda, meus irmãos. Isso foi a queda. Nós temos o próximo passo, que é o seguinte, mas mesmo ali no cenário da queda, Deus faz uma promessa, não é isso? E Ele promete que enviaria a redenção. Eu vou avançar para o próximo ponto, que é a promessa. E na promessa a gente aprende o seguinte, Deus fez uma promessa de redenção. Esta promessa consiste no anúncio de que um descendente de Eva, da linhagem de Sem, da nação de Israel, da tribo de Judá, da dinastia de Davi, nasceria como Redentor e Messias esperado para derrotar o mal e ser uma bênção para todas as nações e famílias da terra. Amém? Essa é a promessa. Mas essa promessa ela foi uma revelação progressiva, até que nós chegamos a todas essas informações e até que Cristo veio. Um teólogo, Chris Wright, ele divide a redenção em 3 palavras aqui. Ele divide em promessa, evangelho e missão. Mas é redenção, tá? É redenção. Os autores que trabalham como criação, queda e redenção estão certos. É que o Chris Wright ele é teólogo bíblico, ele quer detalhar mais. Então ele vai trabalhar o seguinte, no Velho Testamento existe a promessa da redenção que será consumada por Cristo, o Messias. Então, tudo no Velho Testamento gira em torno da promessa. Deus prometeu a redenção e Ele vai trazer a redenção ao seu povo. Esta promessa de redenção no Velho Testamento, ela está organizada em alianças que Deus faz, já pré-anunciando a aliança da graça. Por exemplo, Gênesis 3,15, ele mata animais e cobre a nudez de Adão e Eva, uma ideia de sacrifício. Nós temos a aliança mosaica com um sistema cerimonial muito preciso, em que sacrifícios são feitos expiatórios, apontando para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Havia um senso de pureza, de santidade. Nós encontramos depois a promessa da dinastia davídica, de que da dinastia de Davi vai se levantar um rei, e esse rei vai reinar para sempre. Ele é o vitorioso, ele é o Senhor. A promessa progride. Nós encontramos também no Velho Testamento a promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, a quem Deus falava, mas maior do que ele, a quem ele se revelava. Nós encontramos a promessa de que Deus vai redimir o seu povo. Então nós temos aqui a promessa de redenção que Deus cumpre em Cristo. Ficou claro? Vamos para o próximo. Nós temos o Evangelho. Pode falar. Isso. Passa o microfone. Tocava na... Sim, pode falar. Tá funcionando, né? O pastor, ele nos deu um texto bíblico para estudar, e que fala que Davi, é isso, né? Pode falar. Que Davi, quando foi colocado em
em dúvida, ele negou a criação. Ele, inclusive, faz um paralelo da criação com a queda do homem. Né? Isso. Davi, ele é, de acordo com a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Exato. Né? Mas esse ser um homem segundo o coração de Deus não significa que ele não tinha pecados, mas que ele tinha um coração inclinado a Deus. Quando ele pecava, a diferença de Davi para um pecador não redimido é que Davi, após ser disciplinado por Deus, Davi se quebranta profundamente e busca a Deus. No entanto, as consequências do pecado ainda perduram, embora as penalidades futuras do pecado já lhe foram absolvidas. Agora, isso também é na vida nossa como crentes. Agora, Davi, uma das consequências que ele teve foi que ele foi um homem de sangue, que lutou guerras. Embora o seu desejo de coração fosse construir o templo do Senhor e honrar a Deus de todo o coração, não lhe foi permitido fazer isso por causa dos seus próprios pecados e por causa da sua mão suja de sangue. Mas Deus contemplava o coração dele, a intenção do coração dele, e através de Salomão o templo foi construído. Em algum momento da história de Davi, Deus prometeu uma linhagem a partir dele que nunca teria fim. Do ponto de vista histórico, Jesus é da linhagem de Davi e ele cumpre a promessa de Deus. Agora preste atenção, tudo que Deus falou no Velho Testamento era como rios que iam desaguar no mar, certo? E esse mar é Jesus Cristo e a revelação de Cristo. Então eram como sombras, na linguagem de Paulo, eram como sombras que elas vão se concretizar na plenitude, na promessa em Cristo. É o que o autor de Hebreus diz, que eles morreram contemplando a promessa, sem verem a concretização da mesma. Mas nós vimos a concretização da promessa no Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que agora eu entrei no Evangelho. No Evangelho, todas as promessas que Deus fez no Velho Testamento, elas encontraram a sua completude, elas encontraram o seu cumprimento. Jesus cumpriu todas as promessas. Essa é a ideia que a gente poderia apresentar aqui. E mais, Jesus, olha só o que diz, é o Salvador, o Messias esperado, ele é o Filho unigênito de Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é o Verbo vivo que se encarnou para a nossa redenção, por sua morte substitutiva e obediência perfeita. Nós temos a justificação, o perdão dos nossos pecados, a sua morte, ressurreição e ascensão, comprovam que o sacrifício de Deus foi aceito e a redenção foi consumada, a aliança da graça. Todo aquele que nele crê será salvo. E aí nós temos os textos famosos. Vamos apenas falar como igreja, João 3,16, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Filho unigênito. Filho unigênito. Você quer saber o significado? É único. E aí, por exemplo, como isso? E nós somos filhos o quê? Adotivos. No sentido da trindade, apenas Jesus é o Filho. Entende? Porque nós estamos falando em sentido trinitário aqui. Jesus é o Filho unigênito, porque ele é eternamente gerado pelo Pai. Entendeu? Não está falando no sentido de humanidade, que lá Lucas vai chamar de filhos de Deus, humanidade como um todo, e não está falando daqueles que são adotados para a família de Deus porque creram no Evangelho, que seria um terceiro sentido de filiação. Nós somos filhos porque fomos adotados, somos co-herdeiros com Cristo, né, e herdeiros de todas as promessas. Então, esses três níveis. Agora, filho unigênito, um só, Jesus. Agora, veja o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E aqui em João 3,16, daria para pregar um sermão de 2 horas, né, pastor? Porque se a gente for discorrer isso aqui, existe a obediência ativa de Cristo
e existe a obediência passiva de Cristo. Existe a obra expiatória objetiva e subjetiva. O que isso quer dizer? Que Jesus ele fez algo para que nós não perecêssemos. O que ele fez? Ele morreu substitutivamente no nosso lugar, para que nós tivéssemos a vida eterna. A ira de Deus, que era para ser destinada a nós, foi derramada sobre ele. É por causa dele, porque ele pagou a conta, porque sobre ele foi derramada a ira de Deus, que a ira de Deus não nos toca, porque nós já fomos remidos, lavados, purificados no sangue do Cordeiro. Mas tem mais. Isso explica porque eu não vou para o inferno. Isso não explica porque eu mereço o novo céu e a nova terra. Porque eu mereço todas as promessas de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, morte na cruz, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? Cristo, de acordo com a teologia reformada, ele cumpre a aliança das obras, ele é o segundo Adão, ele obedece a Deus perfeitamente, e aonde Adão foi derrotado na aliança das obras, Cristo é vencedor na aliança da graça. E por causa da obediência dele, todos os que estão nele estão herdeiros de todas as promessas que ele alcançou na cruz do Calvário. Então veja, Deus cumpre a promessa no Evangelho. E nós poderíamos falar de um terceiro ponto da redenção, que é a missão. Agora veja só, a missão. A igreja, já estamos na missão aí? Aê, obrigado. A igreja é chamada para ser testemunha de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, entre todas as nações da terra, para a glória de Deus Pai. Ela é convocada para envolver-se na missão de Deus, Missio Dei, através do testemunho integral do Evangelho de Cristo, fé, esperança e amor, na linguagem paulina. O fundamento da igreja é o próprio Cristo, ela é o seu corpo, e ele o seu cabeça, Rei e Senhor. Então nós temos aqui a chamada da igreja para ser testemunha de Jesus e ser participante da missão. Quem estava na aula de discipulado ontem? Levanta a mão. Né? Quem lembra do Felipe? Quem lembra do Felipe? Meu sobrinho. Para quem não ouviu a história, eu vou contar a história. Aí eu vou sair um pouco do microfone, mas é só para vocês verem. O Felipe era meu sobrinho. Nós estávamos fazendo a mudança na casa do meu pai. Meu pai gostava de mudar. Como ele tinha 3 filhos, né? E mais os sobrinhos, ele não pegava frete, não. Era gente mesmo, né? Ele pegava só o caminhão. E quem já teve que fazer mudança assim, né? Sabe do que eu estou falando, né? Então, era aquele momento junto, de família, né? E tudo. Aí, as mulheres ficavam mais ocupadas de embalar as roupas, aquelas preocupações com cristaleira, esse tipo de coisa, e a gente carregando o pesadão, até porque Deus nos deu essa constituição para isso. Agora, e aí o Felipe, agora o Felipe, ele tinha uns 8 anos, por aí, e aí o Felipe, ele olhava a gente indo, atravessava a rua, voltava, carregava as coisas, e o Felipe foi ficando angustiado, ele olhava, voltava, e aí eu tive uma percepção. Eu perguntei para o Felipe assim, Felipe, você está querendo ajudar na mudança? Aí ele, sim, né? Aí a gente pegou para ele um saco de parafusos, né? Uma sacola de parafusos. Não era muito pesado, 1 quilo mais ou menos, mas você precisa ver o Felipe. Meus irmãos, o Felipe. Aí assim, vou mostrar a cena, tá? Ele pegando o saco de parafusos, ele ergueu a cabeça assim, ó, segurou assim e saiu. Pensa no menino mais orgulhoso do mundo, levando saco de parafuso. Aí alguém chegou no Felipe e falou, Felipe, o que você está fazendo? A resposta dele, eu estou ajudando na mudança. Por que eu contei a história do Felipe para você? Porque a missão é de Deus, a obra é de Deus, e ele deixou você participar, que nem o Felipe, que nem o Felipe. Deus precisa de nós para fazer a missão? Ele nos deu o privilégio de participarmos da missão. A missão nos foi dada
como privilégio. É privilégio sermos parte da história que Deus está fazendo. E aqui, meus irmãos, essa missão tem a ver com o quê? Com Cristo ser conhecido em toda a terra, o Evangelho ser pregado, e aqui entra o IBA, né, como uma estrutura que está ligada à pregação do Evangelho, treinando lideranças, fortalecendo a igreja, está em Campo Grande hoje fazendo história, vocês estão fazendo história, e o IBA está comprometido com a missão de Deus, com a proclamação do Evangelho. E aí você tem o último slide, meu irmão, que é a nova criação. E na nova criação nós aprendemos o seguinte: Deus vai pôr fim à presente ordem, inaugurando o estado eterno. Cristo voltará com poder e glória, e punindo e erradicando o pecado, redimindo toda a criação. Com o apóstolo Pedro, nós podemos dizer: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, nós aguardamos a redenção de todas as coisas. Deus prometeu novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pode ir para o próximo slide, e aí eu fecho a aula de hoje com esta pergunta para você. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Onde a minha história se encaixa nesta grande história da redenção? Você lembra daquela imagem que eu mostrei no início? Todas as famílias interligadas, conectadas, todos nós estamos ligados a essa grande história que Deus está contando. Como a sua história, a minha história, se encaixam nessa grande história da redenção. Louvado seja Deus por Cristo. Ele é aquele que conecta todos nós na grande história da redenção. Ele é o autor da nossa salvação. Eu vou orar e depois eu queria falar do IBA, um minuto, tá? 1 minuto ou 2, apenas para divulgar o IBA e a gente finalizar. É o aniversário seu? Parabéns, meu irmão, Deus abençoe. 24 de maio? Está chegando, Deus abençoe aí. E aí nós vamos orar agradecendo a Deus por essa aula, e eu acredito que ela esclarece alguns pontos, né, meus irmãos? Quais são as etapas da grande história da Bíblia? Criação, queda, promessa, evangelho, missão e nova criação. E a minha história pertence a essa grande história da salvação que Deus está fazendo em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e da Tua palavra é a verdade, Tua palavra fala conosco, Tua palavra nos abençoa, Tua palavra, ó Deus, é fiel. Obrigado, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós e tem estado entre nós. Abençoe as nossas vidas, abençoe o Teu povo. Obrigado pelo aniversário aqui do Teu filho. Está chegando, ó Deus, 3 dias mais, e eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que tenhamos a alegria de estar aqui, de estudar a Tua palavra, de crescer no conhecimento e de visualizar essas grandes verdades bíblicas que podem nos dar esperança, fortalecimento e fé, e motivar a nossa caminhada com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Um abraço aí, Deus abençoe. Aí. Amém. Agora eu queria que passasse o vídeo institucional do IBA, e eu queria dar uma palavra breve sobre o Instituto para você. Amém? Vamos lá? Consegue pôr áudio? Pode voltar do início aí, só para o pessoal pegar. Isso. Vai voltar. Evangelistas para servir como missionários nas igrejas no Mato Grosso, no Brasil e em outros países. O seu nome é uma homenagem ao reverendo Augusto Araújo, primeiro pastor protestante ordenado no Mato Grosso. Nestas mais de 3 décadas, o IBA tem servido a igreja formando lideranças para as mais variadas frentes do trabalho cristão. Temos missionários,
pastores e lideranças locais servindo o corpo de Cristo no Brasil e no mundo, a partir desta casa de formação ministerial. Reputamos isto a excelente formação deste Instituto Bíblico, centrada no tripé vida cristã, teologia reformada e serviço cristão. Diaconia, valores estampados em nossa logomarca. Na sede social equipada com excelente infraestrutura ou nos polos em nossas extensões teológicas, o IBA tem levado uma sólida formação para o crescimento daqueles que estudam conosco. Nossos programas incluem a capelania, o departamento de missões, intercâmbio, a biblioteca do estudante fornecendo literatura cristã aos nossos alunos, o programa Igreja Amiga, que é o nosso programa de bolsas de estudo e parcerias com igrejas locais, e nossa recém-criada Associação de Ex-Alunos. O IBA possui biblioteca, laboratório de informática, auditório próprio, internato e alojamento em suíte master. E o melhor, uma equipe de professores capacitada para ensinar a palavra de Deus. O nosso lema destaca um dos elementos distintivos da tradição reformada. IBA, Instituto Bíblico Reverendo Augusto Araújo. Teologia para a glória de Deus. Aproveite essa oportunidade para se matricular no IBA. Há de ser algo marcante em sua vida. Se você deseja fazer um curso bíblico, se preparar para a obra de Deus, procure o IBA, vai ser uma grande bênção na sua vida. Convido você a conhecer o IBA, Instituto Bíblico Augusto Araújo, aí em Cuiabá, ok? Deus o abençoe. O IBA é uma instituição que está de portas abertas para receber os alunos. Vem estudar conosco e ter uma experiência de vida cristã, espiritualidade e serviço. Faça parte desta história e vem estudar conosco a Palavra de Deus. Tirando o último garoto propaganda, os outros eram bons, né, meus irmãos? Ronaldo Lidório, Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos. Tá bom, né? Tá bem de garoto propaganda o IBA aí? Dá para caminhar um pouquinho. O último era bom. O último era bom, né? Faz de conta. Meus irmãos, o IBA é essa instituição que está na nossa região. O Augusto Araújo, ele não é apenas o primeiro pastor do Mato Grosso, lá onde nós vivemos, mas do Mato Grosso, aquele Mato Grosso unido. Então, Augusto Araújo é uma homenagem ao primeiro pastor da nossa região que foi ordenado pastor presbiteriano. Então, por isso, é uma história importante a celebrar. Outra coisa que é importante dizer é que, assim como o IBEL é homenagem ao Eduardo Lene, né, os missionários são homenageados, Felipe Landes, entre outros, nós precisamos celebrar também aqueles primeiros da nossa própria terra que, chamados por Deus, responderam ao chamado de Deus e serviram no ministério. Muitas vezes plantando igrejas sem as condições que temos hoje. Hoje temos muito mais condições. Então, celebrar essa história é importante. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que o IBA ele está de portas abertas e matrículas abertas, né, Reverendo Edelso, para receber alunos. Nós ainda podemos ter alunos cursando. E também queria dizer o seguinte, às vezes, você quer se capacitar em uma área específica, não está fazendo o curso todo. Você pode procurar o Reverendo Edelso, a coordenação do curso, e dizer que deseja participar. Há uma margem para isso, né? Há uma possibilidade para isso. E eu queria lançar um desafio. Se vocês quiserem procurar o Reverendo Edelso e ser alunos ouvintes, na próxima aula, né, no próximo módulo, esse desafio nós aqui comportamos como IBA. Sejam alunos ouvintes e, se vocês gostarem, efetivem a matrícula. Por quê? Porque uma oportunidade como essa, ela vem. Um pastor amigo meu, chamado Nelson Aldigueri, ele diz que a oportunidade na Grécia é uma estátua com o cabelo para frente. É uma estátua de mármore com o cabelo para frente. E aí está escrito lá em grego, oportunidade. Quando passa, você não pega nem pelos cabelos. Né? Então, fica aí a oportunidade para você. Então, você está tendo uma oportunidade de você ter um curso de teologia reformada com os principais teólogos da igreja transitando entre nós, com a possibilidade de desenvolver um trabalho na própria igreja local
E o mais difícil, o conselho da igreja já fez dando um passo de fé, fazer o investimento. Uma vez que o investimento já está feito, não cursar é prejuízo. Então eu queria lançar esse desafio para vocês e dizer, estudem no Instituto, vocês vão crescer. Ah, pastor, mas eu não vou ser um teólogo, eu não vou ser um líder num sentido que eu imagino. Mas o IBA também é qualificação na vida cristã. O IBA também é ensino de valores de piedade. O IBA também é qualificação para viver para Cristo, para amar mais a Deus e para servir no ministério de maneira significativa. Ou seja, eu posso fazer o IBA e ter muito proveito. E quem sabe, Deus não vai usar o IBA para eu descobrir que Ele tem mais para mim do que eu pensava no começo. Né? Nós temos visto isso há mais de 20 anos que eu vejo isso, mas o IBA está desde 1989 servindo a Deus na nossa região. Vocês são parte de muitos paradigmas que Deus está quebrando. É a primeira vez que o IBA tem alunos a partir do Ministério de Libras, e isso vai ser registrado. É a primeira vez que o IBA está com um curso em uma outra capital, isso também é histórico, né? É a primeira vez que o IBA ele está com 8 polos simultâneos, abrangendo todo o centro-oeste brasileiro. E nós louvamos a Deus, vocês são parte dessa história. Então, hoje, Deus tem feito o Instituto avançar, e Ele quer que a minha vida e a sua vida sejam impactadas pelo poder de Deus. A melhor propaganda do IBA são os nossos alunos. À medida que eles vão cursando, eles vão amando mais a Deus e tendo mais disposição para servir. Que Deus abençoe os amados. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Tem sido maravilhoso. Se Deus quiser, à noite, estamos juntos novamente. Passo a palavra para o reverendo Edelson, aqui. Vai encerrar? Fazer o encerramento, né? Nessa grande mudança de Deus, Ele tem os privilégios para nós, né? Ele tem os privilégios para nós. Agora, meus irmãos, saco de prego, eu não sei se tem lá fora. Parafuso? É parafuso, verdade, parafuso. Talvez eu falei prego, mas é parafuso. Ele que está certo ali. E aí ele levou aquele saco de parafuso todo empolgado. Agora, meus irmãos, é privilégio servir, né? Vocês vão ver aqui, nós, quando estamos vindo para cá, a gente vem com todo o amor do mundo. Tem uma irmã que vocês não veem, mas ela é onipresente, a irmã Cristina. É impressionante, é a secretária da instituição. Ela chora por vocês, ela ora, ela fica preocupada, ela briga comigo quando eu pego muita agenda. Pastor, o senhor não pode ficar cansado. Né? A gente vê muito amor, meus irmãos, na instituição. Nós temos um zelador lá chamado Seu João, que ele, além de ser zelador, ele é zelador desde que lá era a Casa dos Missionários Americanos, antes da IPB adquirir a propriedade. Seu João, ele está em idade avançada. A gente não abre mão dele ser o zelador, e ele ainda agora está fazendo bolo, está fazendo sanduíche, está fazendo as coisas, entregando para os alunos. Meus irmãos, isso é amor. A gente tem visto amor na instituição, a gente tem visto amor nessas reuniões, quando os alunos se reúnem, e a gente quer dizer que isso é o que nós acreditamos. O IBA ele tem 3 anéis entrelaçados, você já viu. Remete à Santíssima Trindade, uma homenagem ao nosso Deus, mas remete a 3 valores da instituição: teologia reformada, vida cristã e serviço. E serviço aqui como diaconia. Então, nós no IBA não queremos ser conhecidos por sermos um tipo de liderança que quer se impor por títulos, força. Nós queremos viver o cristianismo, né? Servir, amar, estar entre os irmãos, que os nossos alunos tenham esse amor uns para com os outros e que a igreja cresça, aonde Ele permitir que a sua obra avance. Então, eu só fecho dizendo o seguinte: não tem saco de parafuso lá fora, mas tem uma livraria, não é? A primeira livraria do Instituto aí, disponibilizada aqui em Campo Grande, à saída. Você pode já adquirir alguns livros dos cursos e disciplinas que foram oferecidos. Deus abençoe,